Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar, na Varanda com o Vila. Aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Estamos ainda no início do ano 2025, que provavelmente promete com algumas dificuldades que nós vamos discutir ao longo da nossa conversa. E essa conversa, como vocês sabem, nós temos ao sábado de manhã, e que tem o nome Na Varanda com o Vila. Nós costumamos abordar temas vários e convidamos sempre personalidades que têm alguma coisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Hoje temos o privilégio de iniciar o ano com uma pessoa que, depois eu vou fazer uma pequena explicação da trajetória dele, que entende muito sobre os principais assuntos que nós vamos ter que enfrentar ao longo deste ano. Então, antes de apresentar um pouco mais a sua trajetória, Ingo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e certamente vamos ter uma conversa bem interessante. Bom, o Ingo Plöger é brasileira de descendência alemã na terceira geração no Brasil. Ele estudou na Escola Alemã de São Paulo, Porto Seguro, para quem conhece, e foi para a Alemanha, onde se formou em engenharia, além de pós-graduações em ciências econômicas e ergonomia. Mesmo como herdeiro e sucessor de uma das grandes e tradicionais editoras, que ocupa também papel importante no reflorestamento e na indústria de papel, Ingo Plöger iniciou a sua carreira profissional numa das principais consultorias internacionais, onde trabalhou durante 15 anos. Temos então que fazer a pergunta, por que não entrou logo na empresa? Porque trabalhou para outros durante 15 anos. Desde jovem participou em vários conselhos de administração. Com 44 anos, assumiu o papel de CEO da empresa familiar. No período do ministro Furlan, colaborou para a atração de investimentos estrangeiros. Ocupou as presidências nas câmaras de comércio alemães no Brasil e na América Latina. Ou seja, uma trajetória nacional, internacional, nas empresas e em funções públicas, uma plataforma de experiência que nos permite discutir os assuntos que estão à nossa frente para o ano 2025. Então, nós temos no total uns 5 tópicos, mas o primeiro eu gostaria de ouvir a opinião do Ingo sobre o seguinte. Eu gostaria de aproveitar a sua vasta experiência internacional e em diversas funções da economia brasileira para ouvir a sua leitura das perspectivas do ano 2025. Um ano que parece ter que conviver com diversos desafios simultâneos. Além da questão climática, com os seus impactos na produção de alimentos e de energia, teremos que nos adaptar às mudanças provocadas pelo salto tecnológico acelerado pela inteligência artificial, bem como a uma nova ordem mundial em construção. Como devemos preparar-nos como ser humano, como cidadão, como profissional ou como empresário? Então, eu deixei aqui um conjunto de coisas e gostaria de ver, baseado na sua experiência analítica, como você vai se virar
perante este circo de assuntos que nós vamos ter que combater ao longo desse ano. The floor is yours. Muito obrigado, Francisco. Primeiro, eu quero te agradecer muito o grande privilégio e a honra de poder participar desta conversa na varanda. E a conversa na varanda, ela é solta, ela é aberta, e fazê-la com um amigo, ela fica muito mais fácil. E você é uma das pessoas que tem atingido muito as pessoas a partir do coração para a mente. Então, começar o ano com a conversa na varanda com você é um grande privilégio e é uma grande satisfação. Então, muito obrigado por estar na sua varanda neste sábado. Seja bem-vindo de novo. Os temas que você colocou são realmente as grandes perguntas que nos fazemos quando a gente faz uma passagem de ano. A gente tem o costume de olhar para trás o que conseguimos fazer, o que não conseguimos fazer, o que é que temos pela frente na reflexão e como é que nós enxergamos essa perspectiva onde as movimentações se tornam cada vez mais acentuadas. Então, eu vou tentar começar a responder as várias questões que você colocou dentro de uma dimensão muito grande, e é isso que me estimula muito, Francisco. Começando pelos cenários que nós temos, como você muito bem colocou, nós temos vários movimentos, várias velocidades ao mesmo tempo, de maneiras distintas. Então, temos um mundo mais multipolar, temos um mundo que está revendo uma agenda. A agenda que até ontem tivemos era uma agenda fortemente calcada dentro de uma variação climática, uma variação social, uma variação econômica, sobreposta com uma geopolítica e saindo de uma crise Covid que nos deixa com novas forças e trajetórias muito distintas. Aliado a isso, como você muito bem colocou, uma revolução interna na humanidade pela digitalização acelerada agora com a inteligência artificial, entre outras coisas. Então, eu resumo muitas vezes essa situação, Francisco, como engenheiro que sou, a gente injeta entropia no sistema. E entropia, a gente sabe, é uma energia irreversível. Ela entra no sistema, chacoalha muito todas as estruturas e depois se reestabiliza dentro de uma nova forma onde essa entropia colocada se acomoda. Então, de 20 anos para cá, a gente teve essas injeções, mas agora com a inteligência artificial, ela acelerou de vez. Então, nós temos essa particularidade. Aliada a essa particularidade, o que nós percebemos nas grandes nações, elas, ao recolocarem sua agenda internacional, buscam uma renovação das posições. Então, partindo do maior competidor ou do maior articulador que é os Estados Unidos. Estados Unidos é a maior economia, é uma força gigantesca em termos de democracia, de movimentação social, só está crescendo durante todos esses anos e teve uma representação política menor do que a sua força própria. E isso, na sociedade americana, ficou visível, ficou claro, e a inconformidade com essa circunstância, ela se tornou muito presente, principalmente nessas últimas eleições. Então, quem é a contrapartida nessa parte é a China, que cresceu durante os últimos 20, 30 anos de uma maneira estupenda, forte, inovadora, e aonde ela busca os seus lugares, tanto internacionais, e busca novas alianças que não necessariamente são as mesmas que teve 20 anos atrás. Uma União Europeia que entrou numa agenda de sustentabilidade, numa europeia mais estendida, e começou a se amarrar com pequenos fios de seda
dos liliputanos amarrando Gulliver. Então, quando Gulliver agora acorda, está preso. E a população diz assim, liberta esse gigante. Né? Então, olhando um pouco esse cenário, temos outras forças do lado que começam a trabalhar o tema de uma outra maneira, que é o caso da Rússia, que percebeu que a sua atuação internacional relativa em termos econômicos e políticos estava muito baixa e entrou num tema que para nós já era esquecido, que era a parte da força militar, e traduz essa força militar para recuperar a sua influência relativa dentro daquilo que ela espelha. O que outras forças aproveitam essa situação e vão no vácuo disso, como na Fórmula 1. A China entra nesse vácuo também, porque para ela é oportuno dentro dessa competição. O Irã entrou nessa situação, desestabilizando o Oriente Médio, e aí temos vários conflitos bélicos que, para nós, estavam no esquecimento. Então, olhando isso por este ângulo, Francisco, essa entropia entrou. E essa entropia elevou essas diferenças de uma maneira muito significativa. Aliado a isso, a gente tem um empoderamento dos indivíduos, das populações. A partir do ano 2000, nós começamos a ter na palma da mão um instrumento que nos deu uma capacidade de informação e de gestão incríveis. Vamos pegar o lado do Brasil, hoje nós temos 210 milhões de habitantes e temos 230 milhões de telefones, e a maior parte deles são telefones com inteligência embutida. Então, a população, as pessoas recebem, de repente, um elemento onde podem se articular. Se antes, se você é uma pessoa muito dedicada à comunicação, a grande discussão, quando entrou a televisão no universo da política, no universo da humanidade, a grande preocupação é como é que eu controlo as grandes redes de televisão para elas não influenciarem de uma maneira maligna a população, levam ela para cá ou para lá. Então, houve todo um regramento de jornalismo, com éticas, com uma série de leis, de padrões, para justificar porque eles podem ou não. Alguns países ainda têm canais estatais, outros já deixaram isso. Isso foi totalmente superado, que de repente a população, nós temos no Brasil, além de 220 milhões de treinadores de futebol, a gente tem 220 milhões de jornalistas que de repente colocam uma coisa no ar, recebe uma adesão, é turbinado por inteligência artificial, por outras coisas, e isso vira fato. Né? Ou seja, a população é mais informada, mas, em compensação, mais perdida, porque você tem um tsunami de informações e se não tiver filtros, que antigamente era a televisão, a rádio ainda melhor, mais sério do que a televisão, e a sua revista ou o seu jornal que você leu, aí você teve uma orientação, um filtro dessa imensidão de informações, que uns 10 anos atrás deve ter menos de 1% das informações que nós temos hoje. Nós estamos totalmente perdidos se não tivermos alguma organização que nos diz para nós, porque nesse sentido, informações verídicas são fake news se você não os coloca no contexto onde ocorreram. Então, tudo isso que você está dizendo, eu só estou reafirmando, nós temos que reestruturar a nossa cabeça, a nossa família, a nossa sociedade, o nosso negócio e a nossa convivência com o resto do mundo. Concordo plenamente, Francisco, concordo plenamente. E aí começam a ter, digamos, uma nova pauta que é muito distinta. Se antes na televisão, no jornalismo, a gente tinha poucos endereços onde a gente poderia fazer uma disciplinação, hoje a gente tem a população mundial. Então, o grande tema mundial é
pessoal, vocês são os novos jornalistas, aqui vocês podem se ater ou não para, eu vou falar numa linguagem antiga, que seja verdade ou que seja mentira. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que no jornalismo, como você exerce, porque você é um dos jornalistas eu diria assim, da boa cepa, que distingue muito claramente o que é fato e o que é interpretação e opinião. Né? Então, o fato em si leva à possibilidade de ter opiniões e assim por diante. Essas opiniões, do fato distintas, você traz uma racionalidade e pode rastrear o que é ou não é. Então, isso tem que ser recriado, essa consciência de que você tem que trazer o fato e não simplesmente jogar uma opinião, jogar outras coisas, manipular e trocar. Então, as sociedades modernas, que é a União Europeia, Estados Unidos, especialmente, estão tentando fazer um regramento disso. A Europeia, como sempre, tem o seu princípio de precaução, então vê um fantasma em cada esquina e tenta fazer o esquema do fantasma não ocorrer dentro da sua casa. Os Estados Unidos, ao contrário, diz assim, não, libera, porque quando alguém se sentir prejudicado, ele vai entrar na justiça e você uma jurisprudência. Então, esses dois sistemas sempre existiam, um muito aberto e um mais fechado. E esses dois estão em um debate terrível. Né? O que acontece agora? E com a nova administração, essa nova administração, ela é da antiga cepa do americano, que deslibera, porque depois a gente se ajeita. E aí entra um Elon Musk ou um Zuckerberg, já aproveitando essa deixa, e diz, tá bom, já liberou? Então perfeito, eu vou liberar e toco e depois a gente conserta. O europeu então, isso, o que você está dizendo, daria para criar uma metáfora para dizer que nós estamos construindo, através de poder sobre a gestão das informações, uma nova aristocracia. Quem manda no mundo não são mais os velhos aristocratas, não são mais os comerciantes, ainda menos são os bancos, são aqueles tycoons da alta tecnologia. E se, por exemplo, o Elon Musk está dizendo que na Alemanha ele deveria ajudar a extrema-direita, não é uma questão de extrema-direita, extrema-esquerda, da extremidade. A sociedade é do centro, ela não é a direita e a esquerda. Então, nós temos aqui personalidades, uma meia dúzia, vamos dizer, talvez umas 200, 300, 400 pessoas, que passam a ser pessoas que têm o poder de orientar as massas para votarem em suas soluções. Você poderia dizer que essa metáfora que nós temos uma nova aristocracia temporária, como aquela velha também, só aguentou 1000 anos, né? Mas essa aqui talvez aguenta apenas 5 anos ou 10 anos até aparecer uma nova oportunidade que a gente nem pode imaginar. Você acha que o Elon Musk e outras pessoas da Google, todo mundo que tem a ver com a tecnologia, inclusive da biotecnologia e outras tecnologias, eles vão ser os novos donos do mundo? Acho que não, Francisco. Eu vou lembrar da nossa geração, quando a gente era jovem, na Alemanha você tinha o Axel Springer. O Axel Springer era o Murdoch. O Murdoch mundialmente era a pessoa que fazia a informação. E não era bem isso. Claro que os jornais, claro que as revistas tinham um viés para cá ou para lá, mas a população reagia a isso. Né? Numa liberdade, aí é que entra uma questão fascinante, Francisco. Nós abrimos o poder da liberdade assim de uma maneira estupenda para cada das pessoas. Então, cada pessoa hoje pode opinar, pode colocar e vai fazer uma influência a mais ou a menos, etc. Eu concordo totalmente com você que nós precisamos colocar algumas regras de jogo, porque a liberdade, e eu sou um grande defensor da liberdade, ela tem a sua limitação por outros valores. Então, a liberdade não é completamente o único valor humanitário. Você tem a justiça. Eu não posso, por minha liberdade de expressão, ferir
a honra de alguém. Não posso. Eu tenho que respeitar. Então, esse é o respeito, é da justiça de um direito de outro que eu não posso ferir. Né? Ou eu não posso prejudicar pela minha liberdade alguém simplesmente porque eu coloco ele dentro de uma circunstância de inverdades. Né? Aí eu tenho cerceamento. Então, os nossos valores sempre estão em competição. Né? E essa competição, ela é salutar, principalmente numa democracia, porque a sociedade ajusta essas respostas desses valores com a sua circunstância temporal. Né? Então, isso vai acontecer. Eu acho que, pegando lá atrás a sua pergunta, esse é o novo mundo que a gente está enfrentando, que não é só brasileiro, alemão, italiano, americano, é o mundo no qual a gente se encontra. Nós, há poucos dias atrás, tivemos um fato aqui no Brasil extraordinário. O Banco Central criou um instrumento de manuseio monetário, que é como se você usasse dinheiro, você usa um dinheiro virtual que você transiciona por um Pix. Né? Então, isso ficou tão popular no Brasil que quando você para no semáforo e alguém está pedindo R$2, ele já te coloca o QR Code para você, pelo Pix, pela janela, sem abrir a janela, fazer essa transição. Aí o governo não foi nada feliz na sua comunicação e disse que agora tem que rastrear por causa da criminalidade, etc. No qual ele não tinha deixado de ter razão, como um cheque, como alguma coisa. Porém, a interpretação disso, né, foi, opa, se a Receita está fazendo isso, eles vão me garfar com algum imposto. E um deputado, um jovem deputado de 27 anos, fez uma live ontem que multiplicou em horas para 270 milhões de visualizações. É 270 milhões, não é 270 mil. E o Brasil todo ficou parado. E fez com que o presidente da República, em algumas horas, revirasse o programa que ele fez para melhorar, para fazer diferente. Então, o que só mostra isso, independentemente agora da razão ou não, é que esse tipo de influência comunicativa, ela é uma nova realidade nossa. Né? Então, olhando no seu todo, e a gente olha a 25, a gente vai precisar trabalhar muito bem o entendimento dessa entropia, e uma parte é mundial e outra é regional, né? E outra é individual. Então, por um lado, aqui no Brasil, o presidente da República, alguns dias atrás, sancionou uma lei que as crianças não poderiam mais levar celular para dentro da sala de aula, o que mostra o antagonismo dessa questão. De um lado você diz, puxa, que bom, a gente está comunicado, etc., mas o que a gente sabe dos países nórdicos, Finlândia, Suécia, etc., que as crianças perderam o poder imaginativo gigantesco por ter usado demais a tela. Então, reduz a tela na parte educativa para poder recuperar essas coisas. Então, a gente tem antagonismos, a gente tem coisas que não juntam mais. E agora, Francisco, eu vou entrar num tema super delicado. Se você vê, o Trump vai estar iniciando sua administração e já deu todos os sinais por onde ele vai. Quantas empresas e instituições estão deixando de ter o seu programa, que na época era da diversidade, que era da sustentabilidade? Eu acho que a gente tem que rever, eu acho que a gente tem que reolhar. Então, essa tendência de dizer assim, eu vou relativar isso para ver como é que fica. A União Europeia... Voltou o pêndulo. Exatamente. A União Europeia, por seu lado, postergou a sua resolução da economia com a parte de compras de áreas desmatadas. E tem a parte de incorporação das importações de elementos com carbono, que é o CBAM. E também provavelmente vão ter tema para isso. Então, o que o mundo está fazendo? Dizer assim, vamos dar uma rearrumada nessa agenda, porque a economia mundial está sofrendo com o custo dessa transformação do fóssil para a bioeconomia,
que nos está custando demais. A gente foi com muita sede ao pote e nós não conseguimos financiar isso. Então, olhando assim, o resumo, é um pouco isso que vai acontecer nesse ano e nos próximos anos. E vai ter reações muito fortes. Ingo, você mencionou 2 vezes a Europa em contextos diferentes e a gente tem que lembrar que no meu tempo eram 15, 16 países, agora são 27, 28 países, nunca se sabe, cada dia entra mais alguém, mas é um conjunto de entre 500 e 700 milhões de pessoas que moram lá naquele espaço, e que, em princípio, tem uma formação, uma educação um pouco mais evoluída do que a média americana e de outros países. Agora, eu queria perguntar a você o seguinte. Fala-se muito da perda do peso econômico e político do velho continente, isso é a Europa, né? Ou seja, da Europa, enquanto o futuro seja construído pela Ásia, onde residem 2/3 da população mundial. Juntamente com as políticas econômicas do novo governo dos Estados Unidos, como essas tendências podem influenciar o papel de fornecedor de alimentos e de energia limpa do Brasil. Você lembra, nós discutimos durante algum tempo, né? A China vai ser a fábrica do mundo, os Estados Unidos vai ser o laboratório do mundo, o Brasil e a Argentina, a América Latina, vai ser o jardim do mundo, de onde vem o alimento para todo mundo. A Europa vai ser o museu. Considerando que eu estou na Itália, né? Então aqui tem 600 cidades que vão fechar porque as pessoas velhas com 80, 85 anos um dia vão embora. E os filhos não. Os filhos foram para os Estados Unidos, foram para o Brasil e outras coisas. Então, como você que vive tudo isso dentro do seu DNA e da sua trajetória internacional, como você está vendo a Europa, considerando que a Alemanha, nos últimos 2 anos, teve um pequeno crescimento negativo, enquanto, você falou muito bem, os Estados Unidos está crescendo. Como você vê o papel da Europa, que sempre reclama que tem que olhar para a sustentabilidade, etc. e tal, mas quando a Rússia, então, fechou o gás, então, de repente, algumas políticas também tinham que ser revistas. Como você vê o velho continente? Francisco, eu tenho um profundo respeito pelo modelo europeu, porque na história da humanidade é pela primeira vez que a gente tem uma união de diversos, uma união de antagônicos feitos pela paz e não pela força. Até então, a Europa sempre teve hegemonias, desde o Império Romano até a parte mais recente, passando por todos os países que tiveram a possibilidade de dominar a Europa, inclusive a Ásia, e pela primeira vez, nos últimos 50, 70 anos, foi construído pela paz. Então, isso é um valor extraordinário para a humanidade. Extraordinário, porque você pode notar e dizer assim, a gente pode ser diferente, a gente pode pensar diferente, a gente tem mais de 15 idiomas diferentes, e a gente se entende. A gente consegue trabalhar, a gente tem uma moeda própria, a gente tem estradas e pode transitar, pode trabalhar e assim por diante, com todas as dificuldades. Então, o modelo europeu para a humanidade é um exemplo que não pode ser perdido. Muito pelo contrário, ele tem que ser estendido. Imagine o princípio da União Europeia no Oriente Médio. Muda. Imagine o princípio da União Europeia na África. Muda. Na América Latina. Muda. Então, é muito mais fácil as potências fazerem suas políticas sozinhas. Então, a China pode fazer um plano de governo, pode fazer um plano econômico, porque a China é dentro dela. Ela tem as suas diferenças internas, mas ela não precisa negociar com ninguém. Os Estados Unidos é a mesma coisa, o Japão é a mesma coisa. Né? Com quem que os Estados Unidos conversa? Ele conversa com o Canadá e México.
Aí, recentemente, diz assim, Canadá, se você não quiser, você será incorporado. Quer dizer, essas bravatas, né? Então, não é assim que a União Europeia se estabeleceu. Então, esta vantagem, Francisco, nesse novo mundo moderno que a gente estava comentando das digitalizações, a União Europeia nada de braçadas. Então, o que a União Europeia perdeu um pouco é esse entusiasmo disso. Quer dizer, essa grande força, ela transformou... Será por causa da idade média do continente? Porque... Não. Ela transformou isso numa burocracia. Esse é o problema da Europa. Então, sim. E eu entendo isso, porque se você entra na Comunidade Europeia em Bruxelas, eles trabalharam e saíram das autonomias nacionais e delegaram para uma autonomia regional. Só que isso aí é só por conversa e negociação. Então, o grego tem que negociar com a Itália tem que negociar com o dinamarquês com o holandês e assim por ali vai. E se o Luxemburgo, que tem 1/10 da população do município de São Paulo, não concorda, então não vai para frente. Então você tem minorias que são muito fortes. Então, o processo é muito lento. E os denominadores comuns que eles trabalham, eles fazem isso o dia inteiro. Então, por que a gente apanha permanentemente quando negocia com a União Europeia? Porque estão fazendo isso o dia todo, nós não. No Mercosul, a gente pega os 4 países, vamos tentar negociar, aí tem a diferença argentina com o brasileiro, o Uruguai com o Paraguai, e assim vai. E eles não. Eles dizem, deixa comigo, porque eu faço isso o dia inteiro. E em outros idiomas, em outras economias, e estou tendo sucesso. A consequência negativa desse assunto é que se tornaram lentos e burocráticos. Então, começaram a amarrar coisa que não deveriam amarrar. Então, hoje, eles estão sofrendo fortes resistências e você pode ver tanto o lado da direita quanto o lado da esquerda dizem temos que reduzir Bruxelas. Esse é o ponto. Um por um lado, outro por um lado. E aí você tem pessoal do centro que diz, mas nós construímos isso tanto pela da parte ambiental, quanto da parte energética, quanto da parte... Aí os outros dizem, não, pode parar, vamos reduzir. Então, a agenda europeia agora vai reduzir, vai abrir. O que não é ruim. Não, nós vamos perder a pauta ambiental. Não perde. O que vai recuperar é a competitividade europeia. Né? Esse é o ponto. E aí, claro, que vem uma série de players, que vem uma série de políticas, e numa democracia isso é lento, com atritos, com uma série de coisas. Essa entropia que a União Europeia vai sofrer muito mais do que os Estados Unidos. Então, as lideranças... É mais lento. É mais lento. Agora, são interesses comuns, mas diferenciados em detalhes. Mas você que sofreu bastante ao longo de 25 anos negociando lá o tal do acordo Mercosul-União Europeia, como é a sua, você já mencionou, como é a sua visão? Você vai ter energia para continuar mais 25 anos ou você acha que devido, digamos, à fase da sua vida, você gostaria, digamos, acelerar isso um pouco? Mas sem brincadeira, você acha que pela situação global, né, a Europa, com alguns erros que eles fizeram, o mal-entendido com a Rússia, né, não conseguiram se entender um pouco melhor com a Rússia ao longo dos últimos 30, 40 anos. Né? A senhora Merkel tentou isto porque ela falou em alemão com Putin, etc. e tal, e a Europa excluiu sempre um pouco a Rússia, mas metade da Rússia é a Europa, então são mais perto até fisicamente do que os Estados Unidos. Então, como você acha que agora, com o Trump também animando um pouco as coisas no mundo, finalmente nós vamos conseguir nos próximos 3, 4 anos o tal de acordo Mercosul-União Europeia? Eu acho que demos um passo gigantesco nessa direção, 25 anos. A presidente do Conselho, Ursula von der Leyen, assinou esse contrato, então agora está na mão do Conselho de Estados, que necessita de 55% dos estados e mais de 60%
representando a população, que a gente chama de minorias qualificadas. No meu entender, isso vai ser... Só a França, que naturalmente pelos agricultores está um pouco fora, mas o resto, a Bélgica, a Áustria, a Alemanha, a Holanda, Dinamarca, certamente estão em favor. A Áustria não está a favor, a Polônia pode ser um tema complicado e a Itália pode ser um problema complicado, mas eu não acho que tanto a Itália quanto a Polônia vão bombardear. A Áustria vai, mas a Holanda também, e juntamente com a França, mas eu acho que eles não vão conseguir traduzir essa minoria qualificada para o torpedeais. Porque a consequência, e isso a Comissão Europeia sabe, a consequência é muito pior. Digamos que o acordo não saia. Perfeito. Aí, como é que fica? A União Europeia tem que abrir alguns temas, como na biomassa, ela não consegue trabalhar a energia sem a biomassa, vai ter que abrir. Se ela abrir para o mundo inteiro, ela abre para 167 países. E como é que vai controlar essa história? E abrir para 4 países é muito mais fácil, com alguém que negociou durante 25 anos. Ela conhece tudo ali. E a grande vantagem desse acordo, Francisco, a grande vantagem é que a gente tem algumas avenidas menores, ruas, que a gente abriu, né? E olhando para trás, assim, isso é muito? Não, não é muito. Não é muito nem para cá, nem para lá. A gente convive bem com isso. Agora, essas ruas vão se tornar em grandes avenidas de alta velocidade. O que há 25 anos a gente não tinha? Essa parte da informática, a inteligência artificial não existia. Então, nós vamos fazer coisas comuns? Vamos. A questão, por exemplo, das energias sustentáveis por biomassa, na época o Brasil estava introduzindo o Flex Fuel, partindo da Bosch e partindo da Volkswagen, empresas europeias. Agora, isso é uma realidade para todas as montadoras. E nós estamos trabalhando em híbrido flex. É outro papo, é outra tecnologia. Nós estamos trabalhando em combustíveis do futuro, por exemplo, pela parte de aviões. Então, Estados Unidos e Japão já estão entrando no Brasil com esse tema. A União Europeia tem que entrar nesse tema. Então, agora essas avenidas estão se abrindo. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma visão de 5 a 10 anos na União Europeia, nós precisamos de uma visão de 5 a 10 anos na América Latina e no Mercosul, e aí a gente vai embora, vai trabalhando em cima disso, nas diferenças que a gente tem e nas potencialidades e assim por diante. Então, ali que eu vejo a enorme vantagem deste acordo. Então, Deus me deu a saúde até chegar para poder ver esse acordo finalizar. Se ele me der saúde e disposição e coragem, eu vou trabalhar na visão dos próximos 25 anos, certo? Mas é visão. Então, mas isso nos leva a um outro assunto que eu tinha colocado como tema para a nossa conversa, que tem a ver com o complexo sistema da sucessão. Nós temos a sucessão do pai para os filhos. Nós temos a sucessão nas empresas do atual CEO que vai para o conselho e que tem o sucessor que vai assumir a coisa. Nós temos a sucessão nas organizações. Tivemos uma reunião, tivemos uma união lá num estado do Brasil, onde o presidente desta associação ou federação ficou lá durante 40 anos. Então, isto, naturalmente, não foi muito bem planejado por parte, digamos, das pessoas que estavam dentro dessas organizações. Como você está vendo, primeiro, a disponibilidade da nossa geração entre 60 e 75 anos, de deixar os jovens assumirem mais responsabilidades e dos jovens que estão interessados, como os pais deles, de assumir uma parte da responsabilidade pública. Então, os velhos estão abrindo a porta e os jovens querem entrar na porta. Como você está vendo isso? Porque você faz parte de um monte de associações e empresas e certamente tem uma ideia bem clara sobre esse assunto. Eu acho, Francisco, que esse é um tema humano, em primeiro lugar.
Ele não é uma questão cultural, ele é uma questão humana. O ser humano, quando ele entra dentro de um organismo ou de uma empresa, ele assume uma posição de responsabilidade na parte execução e toca. Quando você tem uma governança na qual você é empoderado pelos acionistas ou pelos associados ou coisa que valha, a tua tendência é permanecer o quanto pode. Essa é uma tendência humana, né? Isso na democracia também existe, quer dizer, quantos anos a senhora Merkel ficou no poder, né? Então, isso é humano, não há nada demais. Então, a primeira regra da boa governança é limitar isso para você trazer uma possibilidade de você trazer rotações. Então, reeleições ou eleições são fundamentais para você ter governanças claras, transparentes, entre regras. Então, aquilo que a gente falou lá atrás da parte da informação, dos grupos, quer dizer, amanhã teremos os nossos grupos de informações com regras. É isso que a gente vai poder fazer, né? Isso vai acontecer. Isso acontece nas empresas, isso acontece nas instituições. Então, quando uma instituição começa a fazer mudanças estatutárias para perpetuar um poder, é a pior das histórias, né? Então, essa competição, ela hoje, digamos, numa democracia, numa parte geracional, ela já ocorre. Então, você tem uma jornada de idades, que eu também não sou radical em dizer assim, como existe, olha, com 65 anos você forçadamente é aposentado. Eu acho isso uma estultice, porque eu conheço pessoas, eu convivi em conselhos que foram extraordinários. Eu vou dizer, eu participei de um conselho onde tive o enorme privilégio de... O Fernando Penteado Cardoso fez uma apresentação com 102 anos na Fiesp, que todo mundo ficou de boca aberta, né? Então, olha, tem umas pessoas, né? Eu concordo, eu participei, eu tive a grande graça de poder participar do conselho que participou o Henry Kissinger. E com 97, 98 anos, ele fez uma exposição de 1 hora sem usar um papel sobre a situação internacional, que foi um negócio espetacular. Aí, se você dissesse assim, com 70 anos, você entra, depois disso, tchau, o que eu estou desperdiçando? Então, agora, eu não convidaria, talvez, o Biden num conselho desses, certo? A posição humana de cada um é muito distinta. Eu tenho gente com 65 anos que eu gostaria de ter sido aposentado há 10 anos atrás. Ele não aprendeu, não quis evoluir ou não teve condições. Então, esse fator humano ele é muito importante, né? E a grande dificuldade está justamente... E cada vez mais importante porque o resto, a robótica, a inteligência artificial, pode ocupar grandes áreas, digamos, da atividade humana, mas nessa que você está citando, né, de tomar decisões, de sentir, não de pensar, mas de sentir evoluções, etc., isto, por enquanto, por algum tempo, certamente será sempre, digamos, uma questão humana, né? Tem algumas tendências mundiais agora que eu acompanho, de um livro fantástico que chama Wisdom and Work. E ele diz o seguinte, a pessoa que começa a ter uma experiência muito grande e perde a vitalidade, ele não precisa se engajar para fazer as coisas. Ele tem que se engajar para pensar as coisas e traduzi-las dentro de um debate maior. Então, eu acho que é isso. A nossa geração, Francisco, ela tem que entrar cada vez mais na sabedoria. Então, e oferecer essas alternativas. Alguém pode perceber ou não. O maior risco de um conselheiro é não mais ser ouvido. Ou porque não tem nada a dizer, ou porque não querem ouvir. Então, numa dessas, ele tem que sair, né? Até para preservar a sua sabedoria para outros que poderiam estar usufruindo disso. E é isso que você vê cada vez mais. Então, dentro de um processo como a gente estava discutindo, se você olhar hoje a questão brasileira, se você olhar
a questão do agro, o que está havendo uma evolução social, socioeconômica dentro de um país que nem o Brasil, é tão gigantesco porque você tem migrações de milhares de pessoas para áreas como o Brasil Central, como o Brasil Norte, etc., fazendo coisas espetaculares, né? E aí você vê essas pessoas que recebem esse quinhão por sua alta produtividade, se voltam novamente, por exemplo, na Vale, e dizem assim, poxa, eu gostaria de participar para pensar com vocês, porque a fazeção a gente já está fazendo, eu tenho 2 fazendas aqui, 3 aqui, agora eu queria pensar, o que vocês estão pensando? Então, o urbano e o rural se encontram permanentemente nesta evolução. E é por isso que eu escrevi há pouco tempo um artigo, Francisco, que me intriga demais esse pensar. O Brasil cresce mais do que qualquer outra previsão colocada. Então, você vê, e são previsões de gente séria, de bancos, de seguradoras, de instituições financeiras, você vê do BID, do Banco Mundial, do FMI, que são gente séria, né? Sim. Todos eles colocam há 4 anos o Brasil num crescimento menor. E o Brasil tem um crescimento maior. Aí você pergunta, o que a gente não está vendo? O que nós não estamos vendo? Então, e você começa a perceber que as pessoas que fazem essas avaliações estão ancoradas em teorias lá do passado que não servem mais hoje. Aí você diz assim, eu vou pensar diferente. Não faça isso, você vai entrar em parafuso, você vai ser ortodoxo, heterodoxo. Mas não, eu só quero entender meu erro. Sim. Então, a resistência de aceitar essa diferença é gigantesca, Francisco. E aí não é jovem, velho, não tem nada a ver com isso. É a resistência de buscar novos entendimentos para novas realidades. Eu vou dar um pequeno exemplo. A produtividade econômica é medida desde 1950 e 60 por fatores monetizados. Então, ele pega o fator endividamento, a parte de população, razão de PIB e assim por diante. Agora, aí você vê, no Brasil, a produtividade econômica, nos últimos 40 anos, não cresceu. 30 anos não cresceu. Quando é que ela cresceu? Na época da maior inflação. Porque está monetizado. Então, o Brasil teve uma produtividade gigantesca na década de 70, 80, 90. Fisicamente visível, mas financeiramente... Aí você diz assim, isso é competitividade. Esse termo competitividade na teoria econômica não existe. Mas a competitividade é medida monetariamente. Estados Unidos é dito como 100. Ora, o dólar não é mais total referência no mundo. Você tem o euro, você tem outras moedas também. Então, calma lá. Né? Então, você vê que algumas teorias não fecham mais. Vou dar o segundo exemplo, só para a nossa conversa de varanda. Se você pega a produtividade brasileira, o europeu, o americano, o chinês, que estão no hemisfério norte, né? Dizem assim, tá bom, eu tenho uma safra por ano. Eu planto nela, tenho adubo, tenho custo, etc. E tal. De repente, o Brasil descobre que na sua economia tropical ele tem a segunda safra e, de repente, ele tem uma terceira safra. E nessa terceira safra, e a segunda e a primeira, ele começa a mudar, não sempre a mesma coisa. Uma vez ele planta soja, planta milho, daqui a pouco ele está no sorgo, daqui a pouco ele está na braquiária, e assim e a quarta já é o boi no campo, né? Já era a quarta. Não é? Aí depois você ainda pode colocar uma quinta que é carbono e por aí vai. Então, se você disser assim, isso é produtividade na veia. Né? Então, enquanto um outro tem que fazer por causa da condição climática, esse aqui está turbinando. Isso é a mesma coisa para uma série de países na área tropical, que é a África, que é a Malásia, que é a Indonésia, que é o norte da Austrália e assim por diante. Por que a gente não está pensando nessas diferenças tropicais como um enorme potencial fotossintético? É diferente. Absolutamente. Né? E tem tantas coisas, inclusive que nem foram descobertas lá, para o potencial biológico da Amazônia, então nem foi iniciado esse estudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui
como sempre dizem, de 1 milhão. Então, eu vou tentar arrumar, através de redes sociais, um valor de $1 milhão para contratar você para escrever o Stefan Zweig 5.0. Então, como você venderia o seu serviço de $1 milhão para escrever este livro? Qual seria o argumento que você usava? Como você está imaginando o tal país do futuro se um dia se tornar um país do presente? Nós não podemos dizer que não foi feito nada desse Stefan Zweig até hoje. Aliás, foi feito muita coisa. Mas o que as pessoas dizem, e você também, de certa forma, mencionou isso, abaixo do seu potencial. Se tivesse mais iniciativa, seja da população, seja da educação, seja do Estado, seja de quem for, então o país poderia crescer como a China cresceu sem o potencial físico que o Brasil tem. Como você está vendo de uma forma realista, com as limitações que a sociedade brasileira mostrou ao longo dos últimos 20 anos, os próximos 20 anos, se você for responsável de um fundo na Suíça que tem bilhões para investir, como você define o Brasil 2040? Francisco, o Brasil, vou começar pela cultura dele, que eu acho que isso é o motor determinante de uma sociedade. A sociedade brasileira tem o presente, o agora, numa dimensão muito grande. O futuro menor e o passado menor. Isso vem da nossa cultura de miscigenação indígena, africana e europeia. O africano e o indígena, o nosso indígena, não o andino, não o norte-americano, ele tem uma visão do agora. O interesse dele é o agora. Ele não precisa muito se preocupar pelo futuro, e o passado dele tem uma certa referência, mas não é nada grande. A cultura africana não é muito diferente dessa. E aí, com essa miscigenação, o presente é muito presente. Então, nós investimos muito tempo, individualmente, em termos esse presente muito presente. Então, se você ouvir a música, a literatura, etc. e tal, isso é notório. Então, o primeiro ponto, isso é uma contribuição para a humanidade muito grande, porque a humanidade vai se aproximar. É o que a gente está falando da União Europeia, de uma maneira diferente. Nós somos uma União brasileira de distinções norte-sul, leste-oeste, com distinções de raças, etc. e tal, muito fortes. Isso toma seu tempo. Então, o presente, ele é muito presente. Então, quando acontecem algumas coisas no presente, ele reage de uma maneira rápida. Quando não acontece, deixa para lá, que isso vai se resolver. Então, essa parte cultural, ela é um DNA nosso. Então, a gente tem que trabalhar dentro disso. Segundo ponto, para você trabalhar, eu sempre digo assim, como é que eu consigo um bom Brasil? Através de bons brasileiros. E o que é ser um bom brasileiro hoje? É aquele que tem uma grande admiração pelo seu passado, trabalha muito bem o seu presente e tem ótimas visões de futuro. Olhando daquilo que eu falei antes, nós trabalhamos muito bem o presente. Então, na improvisação, a gente é mestre, a gente é fenomenal. Tá? O passado é legal, mas a gente não lembra muito. Tá? Então, o que nós temos que retrabalhar? Retrabalhar as nossas grandes referências históricas. Nós temos referências históricas fantásticas no Brasil. E nós temos, ao mesmo tempo, trabalhar as visões. Então, se eu tivesse $1 milhão para os meus próximos anos, o que eu faria?
90% desses $1 milhão ele investiria em visionários. Jovens, adultos, o que for. Vamos trabalhar visões de Brasil, de América do Sul, vamos trabalhar essa questão? Porque aí você começa a trabalhar o conjunto dos seus sonhos compartilhados. E você tem vários deles. Que hoje, intuitivamente, a gente segue. Tem um diplomata brasileiro que eu acho fantástico. Ele diz assim, no final, o Brasil até acerta na sua estratégia adequada. Só que ele testa todas as erradas antes. Mas eu vou dizer alguma coisa para você. Ao longo dos últimos 20 anos, formei diversos grupos de potenciais líderes, com muito entusiasmo por parte das pessoas, seja do agro, seja em outras situações, jovens que eu juntei e que tinham grandes interesses em pensar no Brasil também. Mas, como você diz, o individualismo, que é uma função também do presencial, ele não pensa no longo prazo, que é diferente dos americanos, então, que é uma coisa dos europeus. O europeu é meio idealista, individualista, mas o americano pensa mais na sociedade, né? Fazer juntos, né? Aqueles que foram para lá, que saíram da Europa e criaram... E os chineses são os mega camaradas lá, eles só pensam na comunidade e não pensam no indivíduo, né? Então, se for... E isso é uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionado, que essas pessoas se unem durante 1, 2 anos e depois cada um vai para seu caminho. Em vez de crescerem juntos e fazerem, digamos, eles escolhem um deputado que eles vão, ou um deles vai se candidatar para deputado e todo mundo ajuda. Não, então é todo mundo por si e Deus depois vai fazer o resto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria inspirar um pouco mais nas sociedades, através dos filhos, através de grupos onde a gente participa, de chamar mais os jovens e forçar eles de colocar numa sala só e bater neles até eles entendem que só em conjunto eles conseguem carregar este país. Isso não é Luxemburgo, não é Paraguai, isso é um Brasil com um peso enorme, quase dos Estados Unidos. Você acha que com os jovens hoje que têm uma visão diferente, que não precisam, lembra que antigamente a gente fazia a necessidade é a mãe do progresso, agora não tem mais necessidade para os jovens, né? Então eles têm opções, né? Então, e qual seria a sua visão, como a gente poderia trazer mais jovens para um pensamento comunitário? Eu concordo com você em termos. Você olhando muito a questão Brasil, no momento que você chama um pouco para o futuro e você traz a parte de futuros, você começa a construir coisas similares, porque na visão, né, a visão ela não é única, e esse é um grande tema. Muitas vezes dizem, o Brasil não tem planejamento estratégico. Não tem, e talvez não deveria ter. Por quê? Eu prefiro construir visões que tragam até antagonismos. Eu vou dar um pequeno exemplo, muito, muito pequeno. Nós não temos hoje uma visão do nosso setor aéreo brasileiro. O Brasil é 2/3 do continente sul-americano. Nós temos 3 companhias aéreas quebradas, agora tem uma que está querendo se juntar à outra. E 4 já foram sem lembrar. Exatamente. Nós temos um BNDES que tinha na mão no Covid. Não só as empresas que foram groundeadas, que não podiam voar, assim como teve a Embraer também. E a Embraer é regional. E mais, os aeroportos que eram privatizados, certo? E que estavam na mão do BNDES também. Eles não conseguiram construir um conceito de Estado ou de integração regional
para os próximos 5 a 10 anos. Então, o BNDES hoje vai pagar um NACO aqui, um NACO ali, uma coisa ali, e vai repactuar e assim por diante. E Francisco, em 1980, nós tínhamos 400 municípios sendo atendidos por aviões regionais. Hoje, nós temos menos de 100 num continente brasileiro. E nós temos uma empresa de construção de aviões regionais que vai fazer 2/3 de sua venda lá fora, ou 3/4 de sua venda lá fora, porque são muito competentes. Tá? Então, é uma falta de visão. Aí você diz assim, por que eu não consigo conjugar esses players juntos, todos aqueles, e construir alguma coisa para os próximos 5 a 10 anos? Que passe o governo A, B, C ou D, não importa, certo? Então, hoje, se eu tivesse $1 milhão para fazer isso, eu começaria por um setor que nem esse, dizer assim, gente, como é que daqui a 5 ou 10 anos eu posso ter conexões de Brasília para todas as capitais da América Latina? Pô, eu sou Brasília. Eu vou fazer uma integração regional. Ah, mas Brasília não tem economia, não tem... Espera aí, certo? Eu estou fazendo uma conjugação. Se eu saio de Rio Branco para querer ir para Manaus, eu tenho que ir para Brasília e voltar para Manaus. Essa é a nossa integração regional, um absurdo completo. Por quê? Falta de visão. Agora, se você diz assim, você conseguiria colocar as pessoas juntas? Eu conseguiria. Por quê? Eu precisaria de alguns líderes que tinham essa vontade e façam. Aí você tem a parte naval, você tem a parte rodoviária, você vai no agro, você vai na indústria, você tem cheio de exemplos disso. Na parte social, nem fale. Né? Então, e por isso, Francisco, eu acho que não é difícil. Porque você trabalhar visões, você trabalhar sonhos, é mais fascinante. Quando eu estou na frente de estudantes, lá na FEI ou na FAP, e falo dessas coisas, tem brilho nos olhos. Eles vêm depois e querem conversar com você, querem tocar. Dá para fazer? Dá, claro. Então, qual é o primeiro trabalho desse 1 milhão que você está oferecendo? Né? É trazer lideranças para isso. Dizer assim, vem cá, quem tem um sonho para isso? Quem é competente para isso? Vamos conjugar. Ah, mas esse aí pensa diferente do que eu. Fantástico, excelente. Ele vai trazer esse grupo para cá, o outro vai trazer para cá e para cá. A gente vai construindo. Né? Então, essa temática é de liderança. Então, e a liderança... Já que nós estamos aqui com essa visão de 1 milhão, né? Isso levanta qualquer um até da nossa idade, nós vamos combinar o seguinte, quando eu voltar para o Brasil lá em meados de fevereiro, a gente vai sentar e vai ver como nós podemos reanimar mais de alguns dessas reuniões com jovens que eu fiz ao longo dos últimos 20 anos e que evaporaram. Mas eles estão vivos, né? E agora têm filhos, provavelmente têm mais responsabilidade do que antigamente. E depois nós vamos retomar essa conversa nossa no mês de junho, julho, quando a gente sabe um pouco mais sobre esse ano do Black Swan, né? Do cisne preto, né? Então, que as pessoas dizem que esse ano vai ter um pouco de animação não muito desejável. O que acha disso? Vamos sentar e ver como nós podemos juntar novamente um grupo de jovens, porque eu acho que hoje eles estão mais sensíveis e mais preocupados com o futuro do que 2, 3 anos atrás, né? Porque você fala com os jovens, eles não sabem, né? Antigamente a nossa geração sempre sabia, depois de uma crise de 5, 6, 8 anos, continua o caminho para cima. E esses hoje não sabem, por causa dessa meia dúzia de assuntos que nós falamos, o desequilíbrio global, o final da globalização, a tecnificação, o clima e tudo isso. E, naturalmente, também o que você abordou muito bem durante alguns minutos, essa coisa do novo sistema de comunicação e de informação de 24 horas, então, muito barulhente, né? Então, aí,
o meu convite, quando eu voltar, a gente toma um café, que já gasta os primeiros 2 ou 3 reais, digamos, desse 1 milhão, para nós vermos como nós podemos animar os jovens para daqui a 25 anos pagarem a sua aposentadoria, tá bom? Bem, Francisco, muitíssimo obrigado pelo papo na varanda, e eu vou fazer uma simbologia. Se a cada dólar ou cada real desse 1 milhão for uma boa ideia, nós precisamos garimpar essas 1 milhão de ideias e plantá-las no momento certo, com as pessoas certas. Aí vale. E eu acho que esse é um trabalho, Francisco, você que está em vários continentes e você tem uma paixão pelo Brasil, a gente percebe isso como você conduz as suas coisas, que vale a pena. Porque dentro desse 1 milhão de ideias, vamos achar várias delas, e muitas delas, que vão acertar, vão estar em chão muito fértil e vão crescer rapidamente. Então, aceitei seu convite, gostei demais desse papo da varanda, e vamos tomar esse café sim e colocar talvez um pouco ainda de feijão no caldo e com um bom churrasco do lado. Está começando a vender o agro brasileiro, estou entendendo. Por enquanto eu estou no café, tá bom? Muito obrigado e até o nosso café, o nosso almoço lá no mês de fevereiro, tá bom? Cisco, muitíssimo obrigado por esse papo maravilhoso e parabéns por suas iniciativas na Conversa da Varanda. Conectando você ao agronegócio, a rádio que